Meu nome é Thiago, eu sou infectologista, médico infectologista, e hoje vamos conversar sobre o coronavírus, né? Então, o coronavírus está muito em divulgação, todo mundo acorda e dorme escutando, falando dele, e isso começou em dezembro, né? Então, em dezembro de 2019, numa província central da China, perceberam que algumas pessoas estavam contaminadas por um vírus que ainda não se conhecia, e que elas tinham um vínculo epidemiológico, elas tinham frequentado um mercado que vendia produtos aí do mar e tinha alguns animais vivos, né? Dessas pessoas contaminadas conseguiram isolar o vírus, que é o coronavírus, que atualmente é chamado de Covid-19. Os coronavírus não são novos, né? A primeira isolamento deles foi por volta de 1960. Eles são bem conhecidos, então, provocam doenças em animais e algumas doenças em seres humanos também. Doenças geralmente leves, resfriado, comum, né? Com exceção de algumas dessas cepas virais que deram doença mais grave nas pessoas. O SARS, anteriormente, o MERS, que ainda temos alguns casos, e agora o Covid-19. Sobre esse coronavírus especificamente, tem muita informação sendo construída, né? Ele é muito novo, os casos são aí recentes, e diariamente novas pesquisas e novas informações são trazidas. Sabe que é um vírus que está muito nos animais, causa doença em animais, provavelmente esse veio do morcego, isso está para ser confirmado ainda. Deve ter havido algum animal intermediário entre o morcego e o homem, e a partir do momento que ela passou de ser uma doença somente dos animais, contaminou o humano, e essa mutação do humano fez com que ele pudesse ser transmitido para outra pessoa, né? A gente tem aí o início dos casos, e os casos aumentando, como a gente vê até hoje. Então, os sintomas desse coronavírus, o Covid-19, eles são muito variados. Pode ser desde pouco ou nenhum sintoma, né? A gente sabe cada vez mais que casos, às vezes, assintomáticos, né, sem sintomas nenhum, podem estar com o vírus. O quadro clínico mais comum é o de tosse, febre, eventualmente dificuldade para respirar. E esses casos que causam mais preocupação de doença mais grave, que evoluem com pneumonia, dificuldade respiratória muito importante, e que em alguns casos acabam evoluindo aí para o óbito. Como na maioria dos vírus respiratórios, que vários estão circulando, né, nas épocas do ano, influenza, até outros coronavírus, não esse, o Covid-19, eles podem ser transmitidos de pessoa a pessoa, por contato próximo, né, e também por superfícies contaminadas ou eventualmente contato com a pessoa contaminada, né? Você contamina a sua mão para outra pessoa, tem contato, ela tem contato ali com o nariz, com a mucosa dos olhos, com a boca, e ela acaba se contagiando com o vírus. Parece realmente que esse coronavírus específico, se a gente comparar ele com o vírus da influenza, por exemplo, que a gente está mais acostumado, né, há bastante tempo, uma pessoa contaminada contamina mais pessoas do que o influenza. E isso tem um impacto para esse grande número de casos que estão aparecendo e que ficam aumentando aí nos diversos países. A gente sabe que é mais que o influenza, menos do que algumas doenças que contaminam muitas pessoas, por exemplo, diferente do sarampo, que uma pessoa contamina 18, 20, mas infelizmente mais que o influenza. Atualmente, esses casos, eles vêm de países onde nós conhecemos que tem mais transmissão, né? Então, um caso suspeito, se a pessoa teve contato com uma pessoa que é suspeito ou teve um caso confirmado nos últimos 14 dias de um paciente com Covid-19 e teve febre, tosse ou dificuldade para respirar, ele precisa buscar assistência médica. Se a pessoa não tem fatores de risco, né, não é um idoso, não tem outras comorbidades, não é uma exposição de risco, nós recomendamos que esses quadros mais leves, né, onde você não tem dificuldade para respirar, você
espere, né? Ainda mais numa situação como a nossa, que cada vez os serviços vão ser mais procurados, talvez seja mais interessante, com esses sintomas leves e sem fatores de risco, você procurar um auxílio direto com o seu médico e acompanhar a evolução dessa doença. Alguns países são classificados pelo CDC americano, o Centro de Controle de Doenças, como já tendo uma transmissão sustentada dentro dos países, ou seja, não são só casos que vieram de fora, de viagem e que tiveram. Eles já tiveram esses casos, mas está acontecendo uma transmissão sustentada entre as pessoas, né? Então, esses 4 países atualmente são China, Itália, Irã e Coreia do Sul. Para esses países existe essa recomendação internacional de que se evite viagens que possam ser postergadas. Olha, atualmente, com esses casos do Covid-19 e até com a situação que aconteceu nesse cruzeiro que ficou parado no Japão, que todo o mundo acompanhou, a quarentena, as pessoas sendo contaminadas lá dentro, sendo resgatadas, talvez não seja a melhor hora de estar num cruzeiro marítimo. O sistema de ventilação do avião, ele tem um sistema de filtros, ele é seguro, se a gente pensar no avião como um todo, né? É claro que se a gente tiver uma pessoa contaminada no avião, um paciente sintomático, não só do Covid-19, mas inclusive com outros vírus respiratórios, as pessoas que estão próximas, né? Então, 3 fileiras para frente, 3 fileiras para trás, 3 cadeiras de cada lado, nós consideramos que são pessoas de risco, né? Tiveram contato aí, e daí o filtro do avião, a recirculação de ar, acaba não protegendo essas pessoas. Mas se a gente considerar o avião como um todo, sim, a gente não está correndo risco. Então, a prevenção ela é muito importante, é fundamental, é o que nós conseguimos fazer agora, né? É a higiene das mãos. Lavar as mãos, álcool gel e evitar o contato com casos, né? Os casos suspeitos ou os casos confirmados, eles têm que ficar, a maioria deles não vai ficar hospitalizado, vão ser casos leves, mas vão ficar em quarentena em casa, seguindo as orientações médicas, e evitar o contato próximo com essas pessoas, né? Então a gente considera aí um contato prolongado, em menos de 2 metros, como uma pessoa suspeita ou contaminada, confirmada, acaba sendo um contato de risco. E além disso, a etiqueta da tosse, né? Para evitar, então, conter as secreções, né? Quando tossir, cobrir o rosto, higienizar as mãos, né? Evitar que essas partículas virais passem aí para as outras pessoas. O uso da máscara é uma polêmica muito atual, cada vez a gente vê mais gente usando máscara, só que ela tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, um uso bem indicado, bem restrito. Ele seria para a pessoa doente deveria usar máscara, né, como uma medida de contenção. Não existe nenhuma evidência do benefício da máscara para a nossa proteção individual como não doentes, né? Então, com a proteção individual, a gente tem que lavar as mãos, álcool gel, lavar, evitar o contato com as pessoas contaminadas, mas a máscara não entra. Entra ali para quem está doente e em um outro cenário para o profissional da saúde que vai estar exposto a esse caso, confirmado ou não. Tem a característica de cada vírus, né? Então, quando passamos pelo H1N1, as gestantes, as crianças acabam tendo uma doença pior, né? Uma mortalidade maior. É uma característica dele. O Covid-19, realmente parece que para as gestantes ele não tem uma forma mais agressiva, como a gente viu, por exemplo, no H1N1, e as crianças também não. Pode ser, existem várias teorias, não sabemos ainda ao certo, mas pode ser que seja uma característica dele. Existe uma teoria de que as crianças, principalmente lá na China, esses coronavírus circulam, não esse, mas outros coronavírus, e as crianças eventualmente podem ter tido contato com algum bem parecido e já
elas já terem, quem sabe, uma proteção. E uma outra explicação, e essa parece, pelo menos no meu entender, parece ser a mais plausível, pelo menos por enquanto, as crianças são contaminadas, só que elas desenvolvem uma doença muito branda e a maioria delas nem desenvolve a doença. Ela acaba sendo uma forma assintomática, né? Ela tem o vírus, ela pode passar, né? Mas ela não tem sintomas, não tem febre, ou eventualmente tem uma febrinha muito baixa, não tem tosse. Mas isso é uma coisa que ainda precisa de confirmação. A gente vai estar sabendo aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Informações nacionais, né, para profissionais e para a comunidade, podem ser vistas no site do Ministério da Saúde, saude.ms.gov.br. Né? Informações internacionais, inclusive com a atualização diária do número de casos, do número de morte, dos países e das recomendações, podem ser pegos no site da Organização Mundial de Saúde. E as informações para os viajantes, inclusive para as empresas, podem ser pegas no site do CDC americano. Então, www.cdc.gov/travel. Né? E informações específicas do Covid, cdc.gov/Covid-19. Acho que essa é a mensagem mais importante. De fato, não existe motivo para pânico. Então, é um vírus já conhecido, sabemos como ele se comporta, inclusive já com informação de quem são as pessoas que eventualmente têm casos mais graves e que precisam de uma assistência diferente. Vários trabalhos estão sendo feitos aí, tentando descobrir a melhor droga para tratar esse vírus. O mundo inteiro está atento ao que está acontecendo em cada país. A gente sabe que alguns países estão tendo essa transmissão sustentada e a gente tem que ficar de olho com o que vai acontecer. E a situação mais confortável do Brasil agora é isso. A gente sabe que os casos apareceram poucos casos aqui. O mundo globalizado, a gente tem essa troca de pessoas, não tem jeito, e insistir nas medidas de prevenção. Então, a lavagem de mãos, a etiqueta da tosse, e essas informações vão ser, aos poucos, cada vez melhores e a população vai ficar mais tranquila. Esses casos mais leves de síndrome viral são tratados com repouso, hidratação e sintomáticos. Remédio para febre, remédio para tosse, observar a evolução. Eventualmente, os casos, essa pequena porção de casos que evoluem para uma forma mais grave de pneumonia, eles vão precisar ficar hospitalizados. Tá? Especificamente para o vírus, a gente não tem um remédio específico para ele como a gente tem para o influenza, por exemplo. Mas, em todos esses casos fora, vários tipos de tratamento estão sendo testados com o que a gente conhece atualmente, que podem ter um efeito para o vírus. Para os casos mais graves que acabam vindo para o hospital, eles precisam de suporte ventilatório, né? E para o vírus a gente não tem um tratamento específico ainda. A gente sabe esses países que tiveram vários casos, eles estão testando vários medicamentos que a gente conhece para saber qual é a ação deles especificamente nesse vírus. A quarentena acaba sendo aí preferencial para os casos, para os assintomáticos, né? Quem teve contato e pode aí estar no período de incubação do vírus. Então a quarentena é o período de 14 dias. A gente sabe que o período de incubação do Covid-19 é de 5 a 7 dias, na grande maioria dos casos, mas ele pode demorar um pouquinho mais para os sintomas aparecerem. As pessoas com sintomas brandos, que não têm dificuldade de respirar, elas podem ficar em casa controladas e com o apoio, né, sintomático e eventualmente com qualquer mudança nos sintomas, procurar assistência médica e ver o que está acontecendo. Lembrar que até isso, quando a gente fala que não existe motivo para pânico, é que a grande maioria dos quadros são leves. Né? Esses quadros mais graves, eles são uma minoria dos casos. Existem vacinas em estudo, tá? Provavelmente a gente vai ter uma vacina para o Covid-19, mas o processo da vacina ele é um pouco demorado. Ele vai ser testado em animais, depois em humanos, então ela vai chegar, mas não vai ser uma coisa rápida. Alguns meses ainda vão ser necessários.